Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Unicast. Hoje iremos falar sobre um assunto mais sério, que é o racismo, com a participação do advogado Aguinaldo Fernandes. O litoral baiano, em 1535, ele foi o primeiro navio negreiro que chegou em solo brasileiro. Dentro desse navio, haviam vários homens e mulheres africanos que foram forçados a deixarem suas vidas e abandonarem sua fé, terra e família. Aos que chegaram com vida no Brasil depois de meses de viagem dentro dos navios, se viram em terra firme, apenas para serem acorrentados e vendidos como mercadoria. Cerca de 5 milhões de africanos foram transportados para o Brasil e vendidos como escravos nos 3 séculos seguintes, para realizarem trabalhos braçais de todos os tipos enquanto eram agredidos o tempo todo em troca de nada. Esse tratamento desumano não era bem recebido pelos escravizados, que frequentemente fugiam para áreas mais afastadas e formavam quilombos e planejando ataques aos escravocratas. Um dos quilombos mais conhecidos é o Quilombo dos Palmares, que contou com mais de 20 mil habitantes para libertar os escravos. As coisas começaram a mudar no Brasil colonial por conta da grande pressão dos quilombos e da influência externa. A Lei Eusébio de Queiroz de 1850 foi a primeira lei que proibia o tráfico de escravizados. Em 1871, a Lei do Ventre Livre garantiu a liberdade dos filhos dos escravizados. E em 1885, a Lei dos Sexagenários garantiu a liberdade dos escravizados acima de 60 anos. Nos anos de 1880, houve uma grande revolta pela liberdade no país, onde o Império se viu obrigado a libertar os escravos de uma forma legal. Então, dia 13 de maio de 1888, com apenas 2 artigos, a Lei Áurea aboliu a escravidão no Brasil, pondo fim a mais de 3 séculos de trabalho forçado. Cabe ressaltar que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. A ideia de liberdade logo se mostraria utópica. Logo após a abolição, não foram acompanhadas outras medidas de suporte aos negros libertos, que continuaram sendo vítimas de descaso e preconceito. Como as pessoas não tinham um trabalho decente, elas não podiam ir à escola e os trabalhos sempre eram os menos remunerados. Isso impediu que tivesse um crescimento igualitário junto aos outros grupos que posteriormente foram contemplados com terra, trabalho e crédito. E mesmo depois de 134 anos da Lei Áurea, ainda existe escravidão no Brasil. O caso mais recente aconteceu no Rio de Janeiro, onde uma família mantinha uma mulher por 72 anos em trabalho forçado. E de acordo com o Ministério do Trabalho, isso não é um caso raro. Segundo o órgão, a idosa passou a vida inteira trabalhando para a mesma família sem receber salários nem benefícios. A idosa, que não teve a identidade revelada para preservá-la, está aos cuidados da Prefeitura do Rio desde 15 de março, quando foi resgatada. Uma pesquisa feita pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro mostrou falhas nos reconhecimentos fotográficos feitos em delegacias no país. Segundo os estudos feitos, 81% das prisões irregulares são de pessoas pretas. De 2012 a 2020, foram feitas pelo menos 90 prisões de pessoas inocentes, sendo que 73 delas eram apenas no Rio de Janeiro. Nossos repórteres, Rafael e Joana, fizeram uma entrevista com o advogado Aguinaldo Fernandes. Confira agora como foi essa conversa. Olá! Hoje a gente vai trazer mais um episódio para o nosso jornal. O tema de hoje vai ser sobre racismo. A gente vai fazer um bate-papo aqui para mostrar para vocês. E nós temos um grande convidado especial, o Dr. Aguinaldo. Boa tarde a todos. Para mim, primeiramente, é um prazer fazer parte desse projeto de vocês. Eu os parabenizo, por todo esse projeto, por toda a estrutura, e eu me sinto honrado de participar aqui desse bate-papo com vocês. Então, senhor Aguinaldo, a gente queria fazer algumas perguntas para o senhor, entrevistar, saber a sua carreira, saber o decorrer do seu trabalho, a sua história, para a gente, Então, eu estava até conversando em off com a Joana ali, esse ano agora faz 15 anos, tá, que eu advogo. 15 anos. 15 anos, tá, eu comecei jovem, comecei a faculdade com 17 anos, finalizei com 22 e a partir de então comecei a advogar e eu faço isso até hoje. Então esse ano completa 15 anos já que eu estou na área. Você pode falar pra gente qual é a primeira lei que trata, a primeira lei, assim, de acordo com a legislação do nosso país, que vai tratar todos igualmente? Com relação à questão da igualdade, isso está previsto na lei maior do país, que a gente fala que é a Constituição Federal, que a gente fala é a Carta Magna do país, é lá onde estão todos os princípios básicos e fundamentais, Então lá tá previsto que todos são iguais perante a lei, e a pessoa não pode ter essa discriminação com relação à religião, cor, credo, raça, enfim. Qual vai ser a primeira ação que a gente tem que ter quando a gente vê um caso acontecendo? Tipo, uma pessoa está sofrendo racismo, o que eu devo fazer para ajudar ela? Olha, Joana,
antes de entrar nesse assunto, eu acho interessante a gente distinguir aqui a questão de o que é racismo e o que é injúria racial, tá? O que é o racismo? Racismo é quando atinge uma coletividade, né? É quando atinge um grupo, né? Agora, a injúria racial é voltada mais para a parte individual, tá? Vamos dar um exemplo aí do racismo? Um exemplo, proibir pessoas negras de adentrarem num determinado lugar, num bar, num restaurante, né? Agora, voltando à parte de injúria racial, que é uma questão mais individualizada, uma empresa deixar de contratar um candidato por conta da sua cor de pele. Uma outra pergunta aqui. A partir de qual momento um comentário de mau gosto vira um crime? Então, um comentário de mau gosto não é somente um comentário, né? Eu vejo quando a questão é levada da maneira pejorativa, né? Eu acho que a gente já tem que tratar o assunto com um pouco mais de cautela, né? Porque a brincadeira que pode ser, a gente precisa olhar muito para o lado da vítima. Até em que ponto ela, a vítima, enxerga isso como uma brincadeira, tá? Então é o que eu falo muito, a gente vai falar de racismo, às vezes a gente, né, vê jornais, rádio, televisão, o pessoal vai, vamos conversar sobre racismo. Aí você vai ver as pessoas que estão compondo a mesa, são todas pessoas brancas. Exatamente. O que elas vivenciam isso? Até a questão das cotas, que é bom a gente comentar. Porque muitas pessoas falam que as cotas é um direito, mas e pessoas pretas, o que elas acham sobre isso? E o senhor sentiu isso na época que fazia faculdade? Olha, na minha época tinha algumas pessoas, sim, negras como eu, tá? Eu não fiz uso da cota. Eu entendo que você beneficiar uma pessoa também, por conta de uma condição, a cor de pele, também eu não acho legal. Eu acho que a vaga tem que estar aberta para todos, obviamente, e os capacitados que corram atrás, né? Esse é o meu ponto de vista. Não é algo obrigatório, né? Porque muitas pessoas acham que ela vai ter aquilo. Muitas pessoas... Não é um direito assegurado. Tipo... Não é obrigatório. Tá. Porque muitos acham, meu Deus, mas eu tenho capacidade de passar e eu vou ter que usar aquilo, eu não quero. Aí pode... É opcional. Opcional. Qual que seria o tempo estimado de uma pessoa sair e presa por causa de um crime de racismo? Olha, hoje, Rafael, falando agora da parte processual, por isso que existe a importância de fazer aquele comunicado que eu falei para vocês, que é, primeiro, o boletim de ocorrência, juntar o maior número de provas, tá? Porque a questão no processo criminal, o papel da acusação é feito pelo Ministério Público. A denúncia é oferecida quando o quê? Quando vai a questão de toda a investigação que é feita em sede policial, vai para o Ministério Público, é onde ele verifica as provas, depoimentos, que aí ele vê, esse material que eu tenho em mãos aqui, eu tenho base ou não para oferecer a denúncia? Se as provas forem frágeis, obviamente a denúncia não é oferecida. Depende de cada caso, com a cada investigação, com as provas. Sim. Por isso que é importante a questão da filmagem, quando é pela internet, print, depoimentos de testemunha. Isso é muito importante. Até que ponto a lei vai começar a classificar uma pessoa como preta ou branca e aquele, não sei... se está errado o meu termo, mas o meio termo que seria o pardo. Como funciona essa classificação? A lei não tem uma classificação, né, com relação à questão de tonalidade de pele. Vai muito da pessoa também, o que ela se considera, né? Não tem uma previsão, até tal tonalidade é branca, até tal tonalidade é negra, até tal tonalidade... Não, né? Que às vezes tem uma pessoa que é até um pouco mais morena e tal, se ela se considera negra, vai muito dela. O engraçado é que agora a gente tá falando, mas essa classificação já é quando você é pequeno, né? Sim. Na sua certidão de nascimento já colocam lá. Tem que entrar com um processo, como, por exemplo, lá na certidão da pessoa tá parda, mas ela se considera como uma pessoa preta. Então, quando ela for mais velha, tem que ser já maior de idade, tem que entrar com outro processo para conseguir mudar isso? Na verdade, você, por se tratar de documento público,
você tem que entrar com uma ação para pedir a retificação desse documento. É a mesma coisa quando acontece, às vezes, quando o nome da pessoa, às vezes os pais dão o nome que a pessoa sofre bullying durante a infância, durante a adolescência, né, e ela quer mudar de nome. Acontece isso? Pode acontecer. Aí ela completando 18 anos, ela tem o livre-arbítrio de pedir a retificação desse documento público. E eu acho que isso a gente consegue encerrar aqui as nossas perguntas, a entrevista com o senhor. Muito obrigado, senhor Agnaldo, muito obrigado por tudo, pela recepção que o senhor, pelo bate-papo legal com a gente, por dar esse tempinho para poder perguntar para o senhor responder com a gente, com conhecimento aqui. O senhor gostaria de dar mais alguma palavra, alguma última... Imagina, eu que agradeço o convite, tá? Foi como eu falei para vocês no início, eu estou lisonjeado de estar participando dessa mesa, né? De estar batendo papo com vocês sobre esse assunto de grande relevância, tá? Estou à disposição sempre de vocês, quando precisarem, só chamar que de vocês não é um convite, não, é uma convocação. Tá bom? Muito obrigada. Por favor, fale seus contatos também. Meu nome é Agnaldo Fernandes, Advogados Associados, né? Meu escritório fica aqui no centro de Guarulhos. As informações estão aqui abaixo no TP. Agradeço a todos, obrigado pela recepção e estarei sempre à disposição de vocês quando precisarem. Obrigada. Isso aí, muito obrigada. É isso. Tchau. Tchau. Vale lembrar que nós mesmos fazemos o nosso futuro. Então, ficar calado é mesmo a melhor opção? Bom, na língua portuguesa a gente tem muitas expressões que são racistas e que são camufladas no linguajar dos brasileiros. E é muito importante que nós saibamos que essas expressões são racistas para eliminá-las do nosso dia a dia. Uma dessas expressões é o lápis cor de pele, que na verdade é um lápis um pouquinho mais rosado, que muitas pessoas se referem a ele como lápis cor de pele, e na verdade a cor dele não se refere à cor de pele de todas as pessoas. E outro exemplo que está presente no cotidiano dos brasileiros é o exemplo da expressão doméstica, que diz que os negros precisam ser domesticados, né? Em outras palavras, que eles precisam de melhoras. Outra expressão é a expressão meia tigela, está bastante presente no cotidiano, que se refere a quando os escravos não atingiam as metas designadas pelos seus donos e, como forma de punição por isso, eles recebiam apenas meia tigela de comida. Bom, e o último exemplo que a gente vai trazer aqui é o termo denegrir, que é um verbo que remete a tornar algo negro, de forma pejorativa. Bom, e muitos artistas acabam pegando essas expressões racistas e como forma de resistência, acabam tornando elas como seus nomes artísticos. A gente pode dar o exemplo de Criolo e Babu Santana. Bom, não é de hoje que o nosso vocabulário tem diversas palavras únicas. E por causa disso, aqui vai uma listinha de algumas palavras de origem e herança africana. Que tal começar com um termo que todo mundo gosta? O termo cafuné vem de origem africana e significa o ato de acariciar a cabeça de outra pessoa. Bom, além de cafuné, a gente também pode encontrar outros termos que a gente usa com frequência, como fubá, cachaça, moleque, dengo e até caçula. No estado de São Paulo, 1 em cada 10 alunos que estudam em escolas particulares são negros. Isso acontece mesmo quando a quantidade de alunos negros e pardos é mais alta. Um dos exemplos que podemos usar é o Itaim Paulista, onde 49% dos estudantes são negros, mas apenas 24% dos estudantes são de escolas particulares. E em lugares mais ricos, a diferença é ainda maior. Outra coisa que também é de extrema importância é o entretenimento. Nele a gente consegue ter uma noção de diversos movimentos da cultura preta, diversas personalidades que tiveram grande importância para essas pessoas. Por isso que hoje a gente vai indicar para vocês uma série de filmes que vocês podem estar conferindo aí. E só filmaço. A gente também vai deixar no canto da tela o número de indicações de cada filme para vocês verem que a gente só tá recomendando filmes extremamente bons. O primeiro filme que a gente vai indicar é Judas e o Messias Negro, que vai contar a história de ascensão e de queda do Fred Hampton, que é ninguém mais, ninguém menos que o fundador dos Panteras Negras. Nele a gente vai acompanhar mais ou menos como é que foi essa infiltração do FBI no grupo dos Panteras Negras. A gente acompanha toda a história dos Panteras Negras até a morte do Fred Hampton. Então, e esse filme teve 5 indicações ao Oscar. O próximo filme que a gente vai falar é simplesmente genial. Imagina se a gente conseguisse reunir 4 personalidades icônicas das lutas negras, que é o Malcolm X, o Sam Cooke, Jim Brown e o lutador Cassius Clay, que provavelmente vocês devem conhecer ele como o Muhammad Ali.
Nele, a gente vai... É basicamente uma conversa entre os 4 num quarto de hotel na Flórida, na década de 60. Simplesmente isso, é uma conversa e vocês podem estar pensando que o filme pode ser cansativo por causa disso, mas a direção impecável da Regina King faz o que o filme tenha uma experiência muito legal de ver e não fica nem um pouco cansativa. Pra você ter ideia, ele levou 3 indicações ao Oscar, então confia na gente. O próximo filme é Infiltrado na Clã, que ele pode ter uma premissa um pouco estranha e doida. Basicamente, o policial Ron, ele é um cara negro e ele se infiltra na Ku Klux Klan, o grupo de supremacista branco. Ele basicamente, quando ele precisa falar com eles, ele fala por telefonemas e cartas, ou seja, ninguém sabe que ele é um cara negro. Quando ele precisa estar presente fisicamente no lugar, ele chama outra pessoa, que é um parceiro dele lá da polícia, que é um cara branco, e é ele que vai nas reuniões e tal. Esse filme é extremamente bom e levou 6 categorias no Oscar. O próximo filme da nossa lista, ele é simplesmente surreal. Ele consegue reunir gêneros como drama, mistério, terror e até comédia. Basicamente, o Ron é um cara negro e ele vai conhecer a família da namorada dele, que é a Rose. Só que ele começa a perceber que ali é um ambiente meio estranho e ele não se sente nem um pouco seguro lá. Eu vou parar por aqui, porque se eu continuar, eu vou dar spoiler pra vocês do filme. Mas Corra, ele é simplesmente incrível e mostra pra gente como a nossa mente é algo impressionante. A gente não pode desperdiçar todo o conhecimento que a gente tem dentro dela. E mostra que até mesmo no dia de hoje existem pessoas brancas que tentam ser superiores às pessoas pretas. Corra levou 4 indicações ao Oscar. De indicações de filmes foi isso. Se você assistir, não esquece de deixar aí nos comentários o que vocês acharam. E se você tiver alguma indicação de filme, também deixa aí. Obrigada por nos acompanhar até aqui e nos vemos no próximo episódio. E no próximo episódio teremos como tema principal raízes brasileiras. Então eu fico por aqui e não se esqueça de se inscrever no canal e nos seguir em todas as redes sociais.